Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Segunda parte da nossa aula de Kant. No primeiro momento, trabalhamos o que é conhecimento para Kant e o que é ética para Kant. Hoje eu quero trabalhar a revolução copernicana de Kant, que leva a uma nova abordagem da ciência e o rompimento com a metafísica. Além disso, quero trabalhar um texto muito legal do Kant chamado Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento, onde coloca Kant dentro do iluminismo alemão. Tá bom? Quer conhecer essas duas frentes de Kant? A gente tem um estudo completo sobre o pensador? Bora filosofar. Na aula anterior, a gente trabalhou dois pontos importantes do pensamento de Kant. A ideia do apriorismo kantiano, a ideia de que o conhecimento, embora seja racional, não pode desconsiderar a experiência. Tá? É um equilíbrio entre os dois. Alguns exercícios chamam de conhecimento analítico a priori, outros exercícios chamam de apriorismo kantiano. Então, ele valoriza o a priori, que é a razão, mas ele não elimina o a posteriori, que é o sentido. Depois a gente trabalhou a ideia de ética de Kant. E a ideia de ética é a ideia de ações de boa vontade, que é aquela condicionada pela razão a partir do dever, fazer o que deve ser feito. E a gente encerrava a aula entendendo que essas ações de boa vontade partem de um imperativo categórico. Liberdade e vontade devem submeter-se à razão. Tá? Diferente de outros animais que não são dotados de razão e, portanto, não têm um controle sobre suas ações, o homem tem. E o que controla as nossas ações? A razão. Então, o imperativo categórico são condições que não partem da vontade, mas partem da razão. Uma vez que eu submeto a minha liberdade e a minha vontade a uma razão, eu vou sempre ser ético. E aí ele vai partir de dois imperativos categóricos. O primeiro, agir de tal forma que suas práticas se tornem... O segundo, tomar a humanidade como um fim e não como um meio. Ou seja, o objeto da minha relação é sempre o outro, e não aquilo que o outro vai me proporcionar. Tá? Então, depois da gente ter visto essas duas abordagens do Kant, hoje eu quero trabalhar com vocês outras duas abordagens do Kant. A copernicana de Kant, que é quando ele faz uma grande transformação na ideia de conhecimento. Né? É mais um filósofo que vai romper com a metafísica. Né? A ruptura com a metafísica começou com David Hume. Kant vai aumentar essa ruptura com a metafísica. E aí isso vai servir de base para que o pessoal do século XIX continue rompendo com a metafísica. Tá? E aí a gente vai chamar de Revolução Copernicana. Mas antes eu quero trabalhar com vocês um texto do Kant chamado Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento. Esse texto foi texto base da redação da FUVEST de 2018, se eu não me engano, 2017 a 2018. Embora a FUVEST seja um vestibular que na sua primeira fase não cobre filosofia, as redações da FUVEST elas têm um cunho filosófico. E a prova de 2017 foi em cima desse texto do Kant, Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento, que a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Vamos lá para a aula agora. Então tá, ó. Essa segunda parte da aula eu começo com um texto que eu acho muito legal do Kant. É esse texto que coloca o Kant como um iluminista. É esse texto que define Kant como um iluminista. Se você pegar, por exemplo, o Voltaire, o Filósofo Ignorante é um livro que coloca ele como um iluminista. Se você pega o Montesquieu, o Espírito das Leis. Se você pega o Rousseau, estou falando dos iluministas na França, tá? No Rousseau, o contrato social. Se você vai para a Inglaterra, o Tratado sobre a Natureza Humana do John Locke é o que define ele como iluminista. O segundo tratado do governo também. O Kant, o texto que coloca ele como iluminista é esse. Resposta à pergunta, o que é o esclarecimento. Que aparece muito no vestibular, esse texto. Tá? E esse texto, ele nasce de uma aula que Kant está dando. Alguém um dia pergunta para Kant a seguinte questão na aula. Ô, Kant, nós vivemos em um mundo esclarecido? Gente, vamos só entender o que essa pergunta tem por detrás dela. Quando pergunta, vivemos em um mundo esclarecido, em outras palavras, está perguntando, o mundo que a gente vive, os homens são capazes de deliberar sobre sua própria decisão?
Nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas atingiram uma razão a ponto de elas poderem tomar suas próprias decisões? A pergunta, gente, na verdade, em outras palavras, ele quer saber o seguinte: esse mundo que a gente vive, lembrando que eles estão falando do século XVIII, a FUVEST, na redação de 2017 ou 2018, não me lembro, trouxe esse texto para os dias de hoje. Em outras palavras, está perguntando assim: as pessoas desse mundo, elas atingiram a plenitude da razão? Elas atingiram uma condição de agir pela sua própria consciência? É isso que está escondido por trás de vivemos em um período esclarecido? Aí Kant responde: não, não vivemos em um período esclarecido. Vivemos em uma época de esclarecimento. Vejam que Kant chega à conclusão que nesse momento do final do século XVIII, nós ainda não atingimos a plenitude de nossa razão. Mas nós vamos chegar lá. Dizer que vivemos em uma época de esclarecimento quer dizer que nós vivemos em um período onde as pessoas estão despertando para a razão, onde as pessoas estão se descobrindo racionais e capazes de deliberar sobre suas decisões. Ainda não atingimos isso. Ainda não atingimos. Mas nós vamos chegar lá. Você pega, por exemplo, o Brasil, e aí eu trago a redação da FUVEST. A gente não é um país esclarecido. Infelizmente, nós não somos um país. Nós não vivemos em um período esclarecido no Brasil. Há ainda uma manipulação das massas. Há ainda a falta de capacidade do homem, do brasileiro, de atingir a plenitude da razão. Sim. Mas a gente precisa concordar que a gente está evoluindo. Nós temos uma geração que está se interessando pelo esclarecimento. Ainda não atingimos a plenitude da razão, mas nós vamos chegar lá. E aí, perguntam a Kant, então. Depois de ter entendido que a gente está numa época de esclarecimento, perguntam a Kant assim: mas Kant, me responda a pergunta. Olha o título do texto, gente. Me responda a pergunta: o que é esclarecimento? Então, beleza. Ele já explicou que nós estamos em um processo, mas ele precisa definir o que é esse processo. Para Kant, esclarecimento é um estado moral onde o homem busca autonomia. Cuidado com a sua resposta aberta. O homem não alcançou a autonomia. Não alcançamos. Porque quando alcançarmos a autonomia, aí sim, a gente vai estar em um período esclarecido. Não alcançamos. Mas a gente está buscando. As pessoas hoje assistem muito mais jornal. Talvez as redes sociais tenham ajudado de alguma maneira a esse processo de esclarecimento. As pessoas leem mais. E melhor, as pessoas têm lido mais uma literatura qualificada. Então, o esclarecimento é esse momento onde a gente está começando a agir a partir de nossa própria consciência. Claro, a gente é influenciado por pessoas, claro que somos. Eu, particularmente, eu tenho os filósofos que me influenciam muito. Eu tenho lá jornalistas, formadores de opinião, que eu concordo com esses caras. Mas o último ponto é meu. A última decisão é minha. Eu vi lá, por exemplo, uma análise política de um cara que comunga com a minha ideia. Eu vou ser muito influenciado por ele. Só que a deliberação da decisão é minha. Porque a razão é minha, não é do outro. Então, o que o Kant está falando? Ele está falando, olha, nós vamos chegar lá. A gente está buscando essa autonomia. O esclarecimento, então, na parte, é um estágio intermediário. Olha que legal. O esclarecimento, ele está entre duas palavrinhas. A primeira é o estado de menoridade. O que é o estado de menoridade? Estado de menoridade é quando eu ajo a partir da tutela de, aspas, alguém. Por que eu coloquei alguém entre aspas? Gente, eu coloco alguém entre aspas porque esse alguém ele pode tanto ser uma pessoa quanto uma instituição.
quanto um grupo, quanto com alguma força. Todas as vezes que a decisão de alguém é a partir da tutela de outro alguém, nós estamos em condição de minoridade. O que o esclarecimento faz? Olha que interessante. O esclarecimento tira o homem da minoridade. O esclarecimento faz com que o homem comece a agir a partir da racionalidade da ação. O esclarecimento, então, ele tira o homem dessa tutela. E ele leva o homem à autonomia. A autonomia é quando eu já saí da minoridade. Atingi o mundo esclarecido. A autonomia é quando eu sou capaz de deliberar a partir da minha própria razão, a partir da minha própria consciência. Não há tutelas que determinam as minhas ações. As ações elas são condicionadas pelo próprio indivíduo. Nós ainda não alcançamos a autonomia, vai garantir Kant. Não alcançamos. Nós estamos buscando. E aí, pegando a redação da FUVEST que eu estou usando de modelo para essa parte da aula, era exatamente isso que eles estavam propondo. Nesse cenário atual que o Brasil vive, há 3 anos atrás, que não é muito diferente de hoje, será que nós atingimos esse período esclarecido? O que tem despertado em nós esse esclarecimento? Quão distante nós estamos da autonomia? Quão próximo nós ainda estamos à minoridade? O que nos coloca em minoridade? E aí, uma reflexão que eu faço, tá? Estou na sala de aula há 15 anos. 15, 16 anos. Dou aula há 16 anos. Hoje vocês são uma geração muito mais próxima da autonomia do que uma geração atrás. De 2005 a 2010. Era uma geração ainda alienada. Era uma geração ainda que está descobrindo as redes sociais à época, que está começando a ter na palma da mão o celular. Então, ainda é uma geração que age a partir da tutela de alguém. Vocês não. Vocês já são uma geração que entenderam que são vocês que dominam as informações, as redes sociais, por exemplo. E têm buscado sair dessa condição de minoridade. E aí o Kant vai entender qual é o caminho para isso? O iluminismo, que é o despertar o homem para a razão. Quanto mais o homem desperta para a razão, mais próximo de uma autonomia ele vai estar. Por isso a valorização que Kant faz à razão. Vamos lá. Nesse momento, Kant está discutindo a questão da ciência. Geralmente, você pega esse título, Revolução Copernicana de Kant, a primeira coisa que tiver a cabeça é, tem uma coisa errada. Como assim copernicana? Então, Kant está falando de astronomia? Porque Copérnico é o cara que entendeu que é o Sol que está no centro do universo e não a Terra. Então, a partir da Revolução Copernicana, a ciência vai se transformar. A gente vai ter uma nova ciência a partir de Nicolau Copérnico. A partir dessa Revolução Copernicana. Então, o que o Kant está fazendo? O Kant está promovendo uma transformação importante nas ciências filosóficas. É esse texto do Kant, da Revolução Copernicana, que é a crítica que ele faz à metafísica. Já falei isso algumas vezes, é importante relembrar. A partir do século XVIII, a filosofia ela vai romper com a metafísica. E aí, John Locke, David Hume, os iluministas, Kant, depois Schopenhauer, Nietzsche, Sartre, essa galera que vai chegar até nós, eles vão ser profundos críticos da metafísica. O que é a metafísica? Metafísica é tudo aquilo que vai além dos sentidos. Metafísica é tudo aquilo que transcende os sentidos. Deus é a metafísica. A natureza é a metafísica. O mundo das ideias é a metafísica. Esses caras que vão surgir a partir do final do 17, mas especialmente a partir do 18, eles vão trazer uma filosofia muito mais física, humana,
material do que metafísica. Tá? Isso aparece muito em Kant nesse texto dele, a Revolução Copernicana de Kant. Então entendam que quando a gente chama de Revolução Copernicana, a gente não está dizendo que Kant está pensando na organização do sistema solar, como Copérnico fez. Não. Kant ele está fazendo uma crítica à ciência. Especialmente, ele está fazendo uma crítica às ciências filosóficas. Entendendo o quê? Ele vai romper com essa tradição que a filosofia tem da metafísica. Para isso, ele vai trabalhar duas palavrinhas-chave. A primeira é o númeno. Númeno é a essência. Númeno é a própria metafísica. Número é aquilo que não se apresenta a nós. Por exemplo, Deus é um número. O mundo das ideias de Platão é um número, a gente não vê. Questões como a beleza, questões como... enfim, aquilo que não se apresenta. Kant vai chamar isso de númeno. Cuidado que não é número, é númeno. E o que o Kant está entendendo? Presta atenção que é fácil de entender essa parte. O Kant está percebendo que a tradição filosófica sempre buscou compreender o número. O homem, que é dotado de razão, ele sempre esteve na periferia do conhecimento. O que foi o centro do conhecimento até agora? Agora que eu falo na Revolução Copernicana do Kant. O que foi o centro do conhecimento até agora? Os números, a metafísica, a coisa em si. Então, o que o Kant está percebendo? E aí eu quero que vocês entendam essa questão copernicana. Ficou a metafísica no centro da filosofia até agora. Então vamos pensar, século XVIII, mais 6 séculos de filosofia grega, 24 séculos. Nós passamos 24 séculos colocando a metafísica no centro da filosofia e ficou o homem rodando em torno da metafísica. Ficou o homem rodando em torno dos números. Sabe o que isso significa? Significa que, segundo Kant, a tradição filosófica valorizou muito mais a metafísica do que o homem. O que o Kant quer fazer? Ele quer inverter isso. Ele quer tirar a metafísica do centro da filosofia e quer colocar o homem, porque só o homem é dotado de razão. Então, se há uma coisa que deve ser o centro do conhecimento, é o homem. Que Kant chama de fenômenos. Fenômeno é aquilo que é material. Fenômeno é aquilo que se apresenta para nós. Fenômeno é aquilo que deve estar no centro. Então, quando a gente atribui a essa corrente uma revolução copernicana, significa dizer que nós vamos mudar o centro da tradição filosófica. Nós vamos mudar o centro da filosofia. Como assim mudar o centro da filosofia? Nós vamos tirar a metafísica, nós vamos tirar o número e colocar o homem, e colocar o fenômeno. Ao invés de o homem ficar rodando em torno de Deus, ao invés do homem ficar rodando em torno do belo, ao invés do homem ficar rodando em torno do mundo das ideias, ao invés do homem ficar rodando em torno da natureza, o homem vai estar no centro. E todas as outras coisas vão rodar em torno do homem. Então, na prática, o que o Kant está concluindo? A gente não consegue analisar Deus porque Deus não se apresenta a nós. A gente não consegue analisar os números porque eles não se apresentam. Como é que você quer estudar algo que não é material? Como é que você vai dedicar seus estudos a um elemento que não se apresenta? Não. A gente só pode analisar os objetos à medida que eles se apresentam. Então, qual que é a proposta dele? É tirar o objeto do centro da pesquisa e colocar o sujeito. Daí a relação que se faz a Copérnico. Essa mudança do centro da filosofia. Você tira o númeno
e você coloca o fenômeno. Você tira o objeto e você coloca o sujeito. Porque nem sempre os objetos se apresentam. Na maioria das vezes, os objetos estão distantes. Então, na verdade, a partir de David Hume, a gente falou dele semana passada, na aula passada, mas sobretudo a partir de Kant, a filosofia ela vai alterar sua reflexão. E o homem passa a estar no centro. Isso só é possível porque antes ele já tinha chegado à conclusão que o homem é dotado de razão. E aí o iluminismo. E depois de Kant, cada vez mais, a filosofia ela vai tirando a metafísica do centro da reflexão e tornando uma filosofia extremamente humanista. Mas não humanista no sentido da valorização do homem, mas humanista no sentido da desvalorização da própria metafísica. Um livro dele que é muito replicado também é o Crítica da Razão Prática. E aqui, Kant vai entrar na parte da política e da sociedade. E qual é o ponto de partida dele? A razão leva o homem a transformar-se naquilo que ele quer ser. Aqui ele já eliminou os números. Nessa parte, os números já estão excluídos. Então, se somente o homem é dotado de razão, pela razão nós podemos chegar aonde nós quisermos. Pela razão nós podemos chegar a uma política ideal. Pela razão nós podemos construir uma sociedade ideal. A razão nos faz sair do estado natural e entrar na sociedade. Por que outros animais não conseguem formar uma sociedade? Porque eles não são dotados de razão. Tudo bem, eles formam suas comunidades, que a biologia dá o nome para essas comunidades. Mas eles não chegaram ao nível de um Estado. Hegel, o próximo cara, ele vai retomar essa ideia do Kant. Hegel vai entender que o Estado é o ápice da razão humana. Porque ele bebe um pouco dessa ideia do Kant. Nós só somos capazes de constituir uma sociedade política porque somos dotados de razão. E olha como que isso pode encaixar perfeitamente numa redação que você for fazer. Por que nós estamos vivendo um caos político? Não só no Brasil, mas especialmente no Brasil. Porque nós usamos mal a nossa razão. Escolhemos mal na hora de eleger, na hora de votar. Não legitimamos o poder daqueles que alcançaram por meio do voto. Buscamos alternativas de gerar caos. Numa redação sobre política brasileira, você pode usar Kant nesse momento, dizendo que, embora sejamos dotados de razão, nós não temos usado a razão de uma forma adequada, o que tem levado a sociedade política nossa a esse caos. O grande problema é que essas questões materiais, elas nos limitam. Porque, embora nós sejamos dotados de razão, a gente nunca pensa no todo. A gente sempre está preso à nossa individualidade. A gente está sempre preso aos nossos próprios interesses. Segundo Kant, a razão ela deve nos levar a uma busca de um bem comum, a entender que uma sociedade é feita por um todo e não por um indivíduo. E como usamos mal a razão, como eu disse há pouco para vocês, a gente vai sempre pensar em nós e não no todo. Porque nós vivemos uma batalha entre o individualismo e a socialização. A gente está sempre preso àquilo que eu quero e àquilo que a sociedade determina. E à medida que nós ficamos presos a essa batalha entre o que eu quero e o que a sociedade determina, a gente acaba não alcançando a plenitude da razão. Logo, entramos em caos. É necessário, segundo Kant, é necessário que, por meio da razão, a gente se desprenda dos nossos interesses individuais e possamos pensar no coletivo, para que a gente possa viver em sociedade de uma forma boa. Lembra da ética do dever. Submeter a nossa vontade, submeter a nossa liberdade a uma razão prática.
Por que esse livro ele vai chamar de crítica de razão prática? Porque eu tenho que colocar em prática esse dispositivo que só eu, como ser humano, tenho. E à medida que eu vou construindo essa razão prática, eu vou construindo uma sociedade política. Como nós vivemos, aí trazendo para os dias de hoje, muito longe dessa razão prática, a gente vive o caos desta sociedade política. Então é isso aí, gente. Construímos todas as bases do pensamento kantiano, aquilo que o vestibular tem cobrado de Kant, a gente trabalhou nessas duas aulas, espero ter ficado claro. E nas próximas aulas a gente começa a conhecer a filosofia contemporânea. O próximo, dentro dessa linha histórica da filosofia, é George Friedrich Hegel e o idealismo contemporâneo de Hegel do século XIX. Se você quiser conhecer essa obra comigo, logo esse vídeo já está no canal. Bora filosofar!